Ok, minha gente, nós estamos aqui com o Papo Uniforme 1 no Whisky Alpha Indy. O Pinho, mais conhecido como Seu Charutinho, ou então PR-555. O Pinho é uma pessoa que durante muitos e muitos anos vem fazendo um trabalho fantástico junto com o VHF Rio, junto com as pessoas, principalmente dos montanhistas que fazem as instalações das repetidoras no Rio de Janeiro. E aqui no Panorama Rádio Amadorístico nós vamos bater um papo com Sérgio Gomes de Pinho, Papo Uniforme 1 no Whisky Alpha Indy, que vai trazer para a gente uma panorâmica e um breve histórico do radioamadorismo, principalmente da atividade em VHF no Rio de Janeiro. Pinho, um bom dia para você. E Bom dia. é contigo mesmo. Bom, eu não sei qual é a finalidade específica do que você deseja saber sobre o que é VHF. Eu não sou nenhum professor na matéria. Existem aqueles que podem dar muito mais declarações do que eu. Mas já que estamos aqui pertinho e essa foi a sua intenção, amadoristicamente falando, eu estou à sua disposição. Agora, dentro do roteiro, queria saber o que realmente você deseja de esclarecimento sobre o que é VHF, o que é a história do VHF Rio, no Rio de Janeiro. Isso O que interessa realmente é que nós possamos passar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, é como surgiu o VHF no Rio de Janeiro, um breve histórico disso, como a coisa começou, os primeiros passos dos pioneiros no VHF no Rio de Janeiro, como a coisa surgiu, como surgiu o grupo VHF Rio, e um breve relato sobre toda essa atividade que envolve uma série de coisas, envolve engenharia, envolve logística, envolve montanhismo, enfim, envolve uma série de atividades para que os radioamadores, principalmente do Rio de Janeiro, possam ter essa rede fantástica. São 30 e quantas repetidoras no total hoje? alocadas de seus locais, nós estamos já com 31. Aí junta-se DESAC, GRA, GVR, Labre. a Labre, alguns radioamadores independentes, e isso dá um total de 33. Agora, diretamente ligadas e funcionando, nós estamos com hoje 19 ou 20, isso uma entra no ar, no dia seguinte ela, por motivos de intempéries ou falta de luz, ela sai, depois ela novamente volta, quer dizer, em média nós estamos no Rio de Janeiro com 20 repetidoras em funcionamento. Mal ou bem, eu acho que dá para cobrir o estado todo. Agora, vamos remontar aqui, ao início do VHF Rio. Esta parte eu teria uma lacuna. Como tudo aqui é de improviso, as perguntas são de improviso, me pegando assim também de surpresa nessa explanação, eu só poderia começar de uns 15, 16, 17 anos para trás a falar sobre o VHF. Antes disso, já eu não tenho conhecimento. Se não, vejamos, eu, por volta de 1976, fazendo parte da faixa do cidadão, onde quem operava naquela faixa só poderia se dizer no grito, não havia repetidoras. Então era o que desse, uma melhor antena, um melhor equipamento, era no grito. Nós aqui no Rio tivemos em 1975 o 5º Congresso da Faixa do Cidadão, realizado no Clube Federal, e este congresso atraiu muita gente. Mas deixava a desejar, porque muitas vezes do Rio para Niterói não se conseguia comunicação. E, no entanto, eu falava Rio Branco, Acre, Manaus, em determinados horários, de acordo com uma abertura de propagação. Eu falava a grandes distâncias e não falava para o Rio de Janeiro ali do outro lado, 3, 4 quilômetros de linha reta. Quando então, por volta de 76, eu fui presenteado com equipamento, um Lafayette HA-146, a cristal. Eu fui presenteado com equipamento desses. Na época,
nós tínhamos a Sumaré 1 e a Sumaré 2. Eram as únicas duas repetidoras que nós tínhamos funcionando. Sendo que a Sumaré 2 ainda tinha problemas de falta de cavidade, do plexador, e a Sumaré 1, a 910, né, famosa 6910, ela, a única em funcionamento, quase que noite e dia trabalhando, ela já precisava de reparos. Ela era mais um bibelô. Ela ainda existe, está lá no grupo, pequenininha, mas trabalhadora. Foi quando então, convidado, fazendo experiências, entrando, surgiu também nessa época a inovação do Classe C. Para que vocês tenham uma ideia, antigamente o Classe C, ele era uma anomalia dentro da legislação. Você dava permissão a menores de 18 anos de operarem, e quando ele completava 18 anos, ele era obrigado a fazer prova. Isso é a mesma coisa que eu dar um carro ao meu filho, sem carteira, para ele fazer tudo que ele resolver fazer, de desatinos, sem carteira, irresponsável, fazer menor de idade. E quando ele completar 18 anos, eu tomo o carro dele e ele aí vai fazer prova. Isso é totalmente incompreensível, mas existia. E eram prefixos, todos eles, a letra E. E surgiu, então, tirando fora essa anomalia, surgiu a classe C. Poderia vir a operar em 160, 80 e nas faixas de VHF e UHF. Eu fui um dos primeiros a fazer essa prova. Na primeira prova que houve, eu participei com um grupo antigo da faixa de cidadão, porque a maior parte deles são todos originários da faixa de cidadão. Porque o barulho é impraticável, QRM insuportável. Os maracas lá do sul da América, né? Todos os equipamentos, quando eles compram, já vêm com 50, 100 watts. O americano só trabalha tudo carregado em cima do IAESO 101, Bravo, Charlie, Eco, tudo com os seus cristais de 11 metros, empurrando 100, 150 watts no mínimo. Então surgiu o Classe C, e lá fui eu. Todos esses prefixos de Classe C deveriam começar, na época, com as letras W, Y e... Não era outra? W, Y e V. Acontece que se você multiplicar, como se fosse uma loteria esportiva, né? Se você multiplicar essas três letras, como nós temos 26 letras no alfabeto, só iríamos poder ter 600 e poucas misturas de combinações. Depois eles vieram a criar letras, hoje já está em M, letra L, e eu fui logo da primeira. Então começaria com W, A, e o W terminaria com W, Z, Z. Eu fui logo W, A, I, um dos primeiros. E aí houve uma injeção muito grande de radioamadores em classe C que entraram única e exclusivamente para fazer VHF. A maior parte não entrou com a intenção de fazer HF, ter grandes antenas de contentamentos, e a finalidade específica deles foi essa. Eles queriam operar via repetidora. Porque FM não tem barulho, é uma tranquilidade.
e você alcança, mesmo com um sinal pequenininho, de 100 miliwatts, você alcança a antena receptora de uma repetidora e ela te transfere com 10, 15, algumas até com 70, 100 watts a grandes distâncias. E isso foi o que aconteceu. Então, em 1976, eu fui convidado a ir ao Clube Alemão. Nesse Clube Alemão, reunidos, estavam uns 50 colegas. Muitos não eram ainda prefixados. Muitos tinham acabado de receber o seu prefixo de classe C. E aí chegando, levei meu primo, que não tinha recebido o prefixo também, e ficamos ali conversando. Naquela época, o presidente do grupo VHF Rio era Pedregão BJ, Werner, um dos baluartes no HF e também no VHF. Eu não me lembro da diretoria toda na época, mas nós tínhamos no departamento técnico, Pedregão CCC, o Guilherme, e tinha o Pedregão é o J, o Aires, tínhamos naquele tempo era outro prefixo, tinha um Gilberto Araújo, naquele tempo era o H, e muitos colegas, como Carneiro, Pedregão CC, Afonso Pena, né? Gilberto Afonso Pena. Mais ou menos contemporâneo. Gilberto também era um dos grandes baluartes também na época. Acontece o seguinte, nesta noite, em 1976, estava perto de 50 pessoas lá reunidas, mas eu não conhecia ninguém. Eram tudo HFistas e os poucos que eu sabia, por rádio, de falar com eles, eram estranhos para mim. Eu me sentei, por uma coincidência grande, eu me sentei ao lado do Werner. Ao meu lado, o meu primo, que também convidado, foi até lá comigo. E lá chegando, todo mundo no bar, tomando um refrigerante, um esquinho. A reunião praticamente não tinha começado. E o Alfredo Carlos, ao meu lado, me perguntou: Pinho, afinal, o que nós estamos fazendo aqui? Eu disse: eu também não sei, porque sou tão estranho a todo mundo quanto você, né? Pergunta aí do teu lado, o que nós estamos fazendo aqui? Então, perguntei ao Werner, eu não sabia nem que naquele momento eu estava falando com o presidente do VHF. E o Werner me explicou que a situação naquele momento era angariar fundos esses destinados a comprar uma cavidade para a 6940. E nós nos sentamos em volta da mesa e na época a prestação, mensalidade, era tão irrisória, que jamais nós iríamos conseguir, com mensalidades, comprar um equipamento, uma cavidade, seria caríssima. Eu, respondendo ao Alfredo, disse a ele qual era a finalidade da turma ali reunida. Ele me perguntou novamente quanto custaria uma repetidora completa, com cavidade, fonte, cabos, conectores, a própria repetidora em si. Porque quando se fala numa repetidora, a gente não fala só no aparelho repetidor. Há uma série de acessórios que obrigam aquela repetidora a ter
uma fonte, uma cavidade, os cabos, as antenas, torre. O local, se formos falar em local, nós teríamos que falar horas seguidas. Cada local que eu conheço, que eu fui ajudar a colocar as repetidoras, é uma história diferente. Histórias essas que, para se obter esse local, levou-se às vezes anos. Graças a influências, amizades, se conseguiram locais dificílimos. Como é o caso da Ilha Rasa, uma área de marinha. Quem é que consegue? Ninguém consegue colocar uma repetidora numa localidade de área militar. No entanto, através de amizades, conhecimentos, influências, o atual presidente, Dr. Lélio, conseguiu esse tento. Basta lhe dizer que hoje em dia todas as áreas onde estão repetidoras de Furnas, Petrobras, sistemas de telefonia, televisão, são considerados áreas de segurança nacional. E desta forma, pessoas estranhas ou serviços particulares não podem ficar nesses locais. No entanto, graças a essas influências e amizades, a presidência do Grupo VHF Rio tem mantido esses locais. E eu voltava, então, a responder ao Alfredo sobre isso. Que as repetidoras não eram só o aparelho repetidor, era um conjunto de aparelhos para formar uma repetidora. Ele simplesmente quis ir mais adiante. Aí você pergunta ao Werner, quanto custa e onde tem? Eu fiz a pergunta e a resposta foi, na época, 20 milhões de cruzeiros. Era muito dinheiro. E tinha em São Paulo, o Câmara. E ele disse, olha, Pinho, eu não gosto de muito papo furado, não. Eu sou muito mais de atividade. Vai na mala do meu carro e traz a minha maleta. Eu não sabia qual era a intenção dele naquele momento, mas fui. Trouxe a mala, ele abriu a mala, pagou um talão de cheque e sacramentou 20 milhões de cruzeiros. E entrega esse cheque, manda comprar uma repetidora inteira logo, porque quem gosta de conversa é advogado. Comigo é paz cabeças. Peguei o cheque com um certo espanto. Werner, meu primo, que ainda não tem nem prefixo, ele está doando uma repetidora inteira para o Grupo VHF Rio. E esta foi a repetidora de Itatiaia 146-760, colocada um mês depois no topo do Itatiaia. Essa repetidora, ela uniu o Vale do Paraíba ao Rio de Janeiro e abriu uma nova porta. E lá em cima, através de também conhecimentos, nós colocamos numa cabine abandonada, ou sem uso, no caso, a repetidora de Itatiaia. E é lógico que uma doação dessas trouxe um despertar de responsabilidade àqueles todos que estavam na reunião. Estranho, estava doando uma repetidora inteira, por que ali aqueles colegas todos não poderiam também fazer doações? Imediatamente, vários colegas ali fizeram doações e foi uma reunião muito produtiva. Isso já vão 15 anos. Daí, novas repetidoras foram surgindo.
A 910 desceu para manutenção, a 940, Sumaré 2, entrou no ar. Era uma repetidora bem mais moderna. E naquela noite, coincidentemente, houve a mudança da diretoria. Eu trabalhava na Caixa e fui convidado a ser o tesoureiro do Grupo VHF. Não que eu entendesse nada de contabilidade, só que eles acharam que eu teria algum conhecimento para manter a contabilidade do grupo em funcionamento. Eu peguei e aceitei aquele cargo. E eles me passaram, me lembro bem, isso faz parte do acervo ainda do grupo, um livrinho desse tipo, gato de armazém. O cara vai comprar 100 gramas de arroz, tal, anota ali. E ali estava anotado as doações e as mensalidades. E naquele dia, eu recebendo aquele livro, pude tomar então o primeiro conhecimento do que era, em termos, o grupo VHFI. Haviam 70 sócios inscritos, dos quais só 30 pagavam. 40 já deviam um ano e meio ou mais. Mesmo assim, o grupo continuava existindo. De barrancos, o Werner e a sua equipe de manutenção estava funcionando. E eu fiquei 3 anos e meio à frente do grupo, na parte de tesouraria. E chegamos a ter 555 sócios. Por isso sempre eu lembro a minha brincadeira do PR-555, que eram os patrulheiros do grupo. E chegamos a ter mensalmente um jantar de confraternização, churrascaria Laço Gaúcho, lá na Rua Marquês de Valença, onde eu cheguei a reunir numa noite mais de 300 associados. Nem mal acabava uma noitada daquelas, um churrasco rodízio que a gente fazia, a churrascaria era toda nossa. Não ia quase ninguém, uma churrascaria que fazia até um preço especial para nós. E nem acabava aquela reunião, já estavam perguntando quando seria a próxima. Havia uma grande amizade entre todos. Estávamos por volta de 1980, 82, no ponto máximo da senoide do VHF no Rio de Janeiro. Isso por volta de 82. Depois houve uma nova eleição. Uma eleição essa até histórica, pois houve um empate. Eram ânimos acirrados. Eu nunca trabalhei tanto na tesouraria, porque eu fiz constar que só poderiam votar ou ser votados aqueles que estivessem em dia com as suas mensalidades. Eu me lembro que houve ânimos acirrados. O grupo de Petrópolis que desceu com 2 ônibus e faixas, e o grupo do Rio era chapa Renovação e chapa Ação Contínua. Essas 2 chapas fizeram a famosa eleição. Foi feita no Clube dos Despachantes Aduaneiros,
o nosso colega que era diretor lá, Walner Straub, ele arranjou o local. Era um salão grande e empatou 196 a 196. Questões de ordem foram levantadas, a fumaça de cigarro era uma coisa incrível. E o efetivo policial? O efetivo policial, isso foi a meu cargo, né? Nós tínhamos parado na porta 2 joaninhas, 2 carros de choque completos e também uma patrulha com um oficial do 5º Batalhão. Eu fiz ver que não iria haver nada lá de fora de série, mas que a maior parte dos associados que iriam comparecer eram pessoas de um nível na sociedade mais alto e que carros... A reunião era na Praça Mauá, não precisa dizer muito mais, porque à noite na Praça Mauá eram mais de 300 carros. Chegou a haver parte de impedimento da Avenida Rio Branco. Eu fico até emocionado quando eu me lembro desses fatos, porque foi realmente algo de fora de série. E toda a área estava policiada. Porque eu disse, dentro desses carros haverá os equipamentos de rádio, custam muito caros. Isso ficaria muito chato acontecer da pessoa ir à eleição e voltar a encontrar o carro arrombado, um prejuízo muito grande. Então, o comandante lá do 5º Batalhão me mandou muito mais do que eu podia esperar. E havia um corredor longo na entrada, e esses ônibus de Petrópolis resolveram até bloquear quase que a entrada. O pessoal fazendo boca de urna, estava valendo tudo? Valia tudo, boca de urna perfeitamente, na porta. Nós tínhamos um colega, Carlos Bar. Este foi de eficiência, o que ele me trouxe de novos sócios, o que ele me trouxe de pessoas que não pagavam há muito tempo, até do bolso dele ele pagou. Depois ele sumiu, nunca mais ouvi. Ele era dono de uma loja de souvenirs ali na esquina de Prado Júnior com Nossa Senhora de Copacabana. Mas como entrou dinheiro nessa época? Eu chegava em casa por volta das 5 horas e fazia a escrituração. E não foi fácil, não. Foi bem trabalhoso. Para que no dia a pessoa tinha que entrar pelo corredor para subir ao auditório, tinha que passar por mim. E ali eu dava a posição da pessoa, se ela estava ou não em dia. Porque eu aceitei até a última hora que fossem feitos pagamentos. O meu interesse era que todos votassem. Se todos votassem, nós teríamos realmente o posicionamento da ideia de quem é que deveria ser o presidente. Mas, Fábio, 196 votos a 196 votos é algo de fora de série. Imediatamente, e olha, foi contado todo mundo na frente ali, reuniões anteriores, era quase que toda semana, 2, 3 na casa de colegas. Eu me lembro do Orlindo. Orlindo fez várias reuniões na casa dele, havia esquemas de trabalho, mas estava emocionante mesmo. Não sabia qual era a finalidade. Me parece que a turma de Petrópolis queria a presidência do grupo. E a turma da ação contínua queria continuar. Eu acho que em toda a sociedade, em todo clube, agremiação, associação, sempre aqueles que estão lá dentro não querem sair. E os que estão de fora querem entrar. Mas muitas vezes os que entram não fazem nada. Ou acham que é fácil, quando estão do lado de fora, criticar. Mas quando chegam lá dentro, encontram a dificuldade de fazer alguma coisa.
E eu estava achando aquilo algo de muito importante, que houvesse tanta gente interessada. Naquela noite, com o empate, nós tivemos então um problema. Foi pedido uma nova contagem foi feita. E realmente estava empatado. Então a diretoria, ainda naquele momento, resolveu fazer uma reunião. Convocou 6 pessoas da chapa Renovação e 6 da chapa Ação Contínua e foram à sala da presidência desse sindicato. E lá fizeram uma mistura. Vamos compor, eram 13 pessoas no Conselho Deliberativo, como ainda o é hoje. Então vamos compor 6 pessoas de um lado, que vocês escolherão, e 6 do outro. Vamos colocar então 2 nomes e vamos tirar no chapéu um de vocês e um de vocês. Será o 7º elemento. Naturalmente que quem tivesse o 7º elemento tinha o maior poder de voto. Teria sempre o maior poder de voto. E colocaram o meu nome e o nome de um colega de Petrópolis. Saiu o meu nome. E naquele momento eu senti, mesmo que fosse a chapa, a Renovação que viesse a ganhar, ou a Ação Contínua viesse a ganhar, eu senti naquele momento, não porque saiu o meu nome, mas eu senti que nós iríamos começar a descer essa noite. E realmente aconteceu. Houve pessoas que não se conformaram com essa modificação e começou portadora e perturbações de toda ordem, pessoas influentes, pessoas inteligentes e educadas passaram a se quase degladiar pelo rádio, amizades antigas se desfizeram, muita coisa ruim aconteceu. E passou-se mais algum tempo. Eu continuei, acho que mais um ano, quando houve uma outra eleição. Nesta outra eleição, ganhou o Delta Alfatel, Marcel Petrucci. Aliás, era uma das pessoas que poderia fazer alguma coisa pelo seu poder aquisitivo, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento também. Ele, no momento, era a pessoa única indicada para fazer parte da diretoria e ser seu presidente. Acontece que ele deu uma furada muito grande, principalmente comigo. Ou seja, não pessoalmente comigo, ele deu à tesouraria. Ele resolveu convidar os associados antigos, aqueles que já tinham abandonado o grupo há mais de 4, 5 anos, que nunca tinham pago um tostão a mais, a não ser na época da fundação. Ele resolveu convidar a esses todos antigos ex-associados, pelos estatutos, deixando de pagar 3 meses, automaticamente ele já estava cancelado do quadro social. Coisa que nunca aconteceu, mas 4 anos é muito tempo, não? E convidar esses associados sem pagar as mensalidades em atraso era uma afronta gritante aos estatutos e ao meu trabalho. Ao meu trabalho que durante aqueles 4 anos quase que eu fiquei à frente da tesouraria, eu perdi as minhas horas de almoço indo no centro da cidade pegar 50 cruzeiros de mensalidade. Ia de encontro ao meu trabalho, que chegava em casa depois de reuniões no Laço Gaúcho e ficava até 2, 3 horas da manhã fazendo a escrituração de todos aqueles parcos recursos que o grupo tinha.
Nós tínhamos uma conta na Caixa Econômica, conta 03, jurídica, 773245, não me esqueço, em que nós chegamos a ter muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Esse dinheiro foi catado com suor por mim, porque eu chegava no rádio e dizia, eu paguei o grupo, e você? Não esqueça que 24 horas por dia a repetidora está ligada na tomada. Para se ir ao alto de uma repetidora, gasta-se dinheiro. Para se comprar aquela repetidora, gasta-se dinheiro. Para que o colega deixe também a sua família no sábado ou domingo e vá amadoristicamente, sem ganhar nada, ao alto de uma montanha, aquilo também vale dinheiro. Então, meu slogan era esse: ajude o grupo a ser cada vez mais forte. E ele resolveu que esse pessoal ia voltar ao grupo VHF sem pagar. Ora, isso seria a mesma coisa que eu deixar de poder dar alimentação e vestuário aos meus filhos, porque eu tinha que pagar a minha casa, e o outro, que nunca pagou a casa e vivia tranquilamente, não precisa mais pagar, está anistiado todas as dívidas. Como é o caso hoje em dia do sistema de habitação. É um sistema falido, em que eles estão praticamente os 50% da dívida liquidando. Isso foi um erro tácito do governo que provocou isso, mas é o que está acontecendo. Mas mesmo assim, estão dando 50% do saldo devedor. Se eu fosse cobrar o saldo devedor corrigido desses associados, nós teríamos um bom dinheiro. Mas eles voltarem de graça, estavam me chamando de quê? Eu não aceitei. E falei com o Marcel. Marcel, por maior amizade que eu tenho com você, eu não aceito isso. E se você convidar esses associados ricos, associados como dono de aras, com mais de 30 cavalos, associados donos de firmas de automóveis, não podiam pagar 50 cruzeiros antigos? Podiam. E eu fiquei magoado com ele, porque ele disse, eu vou fazer. Então eu disse, muito bem, se você fizer, eu vou dizer no rádio que ninguém mais precisa pagar nada. Porque se os outros vão voltar sem pagar, então ninguém precisa pagar mais nada. Ele disse para mim, olha, se você fizer isso, eu vou ter que tomar uma atitude contra você e vou pedir o seu afastamento. Tudo bem. Eu fui, na época, ainda tentando evitar que isso acontecesse. Eu procurei cada um dos membros do Conselho Deliberativo para que impugnassem o ato do Dr. Marcelo. Infelizmente, na época, eu não tive apoio de nenhum. Quem eram as pessoas que compõem esse conselho, né? Eram pessoas que eu não posso me recordar agora o nome de todos, só se eu tivesse os papéis na mão. Esses papéis todos eu entreguei tudo ao acervo do Grupo VHF. Mas era gente que sabia que se o Marcel deixasse a presidência, não ia ter ninguém para segurar o grupo, né? E naquela noite, na reunião no Churrascaria Estrela do Sul, eu fui a cada um deles e pedi apoio. Não obtive. E na noite seguinte, eu pelo rádio, conforme eu tinha dito que eu ia fazer, eu fiz. Eu falei que como tesoureiro, eu não ia cobrar nada, porque não precisava mais ninguém pagar, porque os outros associados estavam devendo há 4 anos e iriam voltar sem necessitar pagar. Ao chegar no trabalho no dia seguinte, já tinha um telefonema do Marcel pedindo que eu comparecesse ao escritório dele.
eu já sabia que ele ia fazer isso. Isso não tem nada a ver com amizade, isso tem a ver com trabalho. Marcelo é uma pessoa que eu gosto muito e sempre foi de uma educação tremenda, não só dentro como fora do rádio. Devo alguns obséquios a ele também. E isso não tem nada a ver entre radioamadorismo com amizade, administrativo. Ele, como administrativo, ele teve que tomar aquela atitude e ele pediu a tesouraria. Eu levei a ele toda a documentação e ele pediu até uma auditoria das minhas contas. Auditoria essa que foi feita por, parece, Benson Sons Auditores. Caro isso, hein? Foi bem caro. Gastou o grupo VHF uma verdadeira fortuna nisso. Eu que passava dias e dias, meses e meses para catar 50 de cada um, foi uma cacetada. Além da mudança do símbolo do grupo VHF, que custou 10 milhões de cruzeiros de prêmio. Era isso que eu queria te perguntar, Pinho. Houve uma espécie de concurso para a criação de um logotipo, de uma logomarca para o grupo VHF Rio. Mas me parece que a premiação na época era suficiente para se comprar uma repetidora completa. Positivo. O que eu chiei também. Primeiro que o grupo era conhecido já por aquele símbolo. Nós tínhamos ainda alguns milhares de plásticos. Plásticos esses que eu enviava na cartinha proposta para o futuro associado. Então, se iria mudar o logotipo, iria mudar todos os papéis timbrados e plásticos jogados fora, para um novo símbolo do grupo. E participou 8 pessoas. Eu fui a essa reunião, e essa reunião estavam as 8 pessoas, e mais umas 5 ou 6 que foram também ali na reunião. Quer dizer, não quer dizer com isso que o Conselho Deliberativo aprovou, porque naquela mesma noite, naquela mesma hora, de ordem da presidência, já estava fazendo um cheque de 10 milhões de cruzeiros ao vencedor. E a comissão de classificação eram aqueles 6. Isso não quer dizer que foi do conhecimento do Conselho Deliberativo a mudança do logotipo do grupo e que aquele logotipo ali escolhido era de efeito visual de interesse de todos, e que foi de superior gosto ao que de já todos. existia, né? Exatamente. Como também eu não achei que ele foi superior ao anterior. Não me disse nada. Não me diz nada. No somatório, entre os papéis eu deixaria plásticos como estava. Tudo, nós tivemos prejuízo. Além dessa auditoria que custou também uma nota preta. A soma dessa auditoria, em cima das minhas contas, que aliás eu vinha saber, e um dos auditores perguntou se eu era contador, e eles disseram que não, que eu era só funcionário da Caixa. Eles disseram, está absolutamente perfeito, há uma sobra de 70 centavos, mas quem vier a pegar é só continuar como está sendo feito, pois está perfeito, todos os livros caixas, todos os recebimentos, débitos, está tudo devidamente explanado de tal forma limpa e sucinta que qualquer um pode continuar esse trabalho sem precisar até de entender, é só continuar. E foi o meu grande amigo P1 BTJ, Rogério, que continuou. E dali ele continuou o serviço, depois outros tantos colegas seguiram. Só que eu me afastei do grupo. Passado alguns 6 meses, o seu Delta Alfotel renunciou. Foi o tempo mais ou menos que eu dei para que ele saísse. Ele não ia continuar
à frente do grupo porque não dava condição. Só esses 3 atos já era o bastante para derrubar qualquer um, né? Já era alguma coisa. Mas nós tivemos reuniões muito acirradas, até dentro da Labre, houve reuniões muito fortes. Me parece que houve uma reunião onde a coisa chegou quase que a vias de fato. Eu não estive nessa época, eu estava afastado do grupo. Continuava mantendo uma escuta permanente, mas estava afastado. E eram amigos que discordavam. Eu acho isso até uma coisa muito bacana. Você discordar do outro a ponto de quase que brigar. Mas não havia necessidade de ver esse fato. Era o caso de se discutir. Para isso o homem tem a palavra. Hoje em dia nós escutamos aí os portadoristas assobiando. Hinos da Internacional Socialista, essas coisas todas muito Um puxa para o lado do Lula, o outro puxa para o lado do Brizola, assobiam, mas não estão levando a nada, isso eles não estão ganhando nada. Isso é único e exclusivamente a fim de apurrinhar. Antes das eleições, o presidente Collor, quando ele ganhou, praticamente estava enchendo até o saco. Era o tempo todo. Você era um dos que assobiava o tempo todo e falava. Eu imitava o Brizola. Imitava o Brizola. Puxando a brasa para a sardinha. E quando o doutor Collor está fazendo uma série de coisas que está totalmente contra aquilo que se esperava, mas quem somos nós? Quem somos nós para, quanto uma equipe econômica que ele tem? Não podemos saber se isso é certo ou errado, mas o que o povo está sentindo é que aquela grande salvação da lavoura, que seria o atual presidente, não veio a tirar o povo da situação horrível que estava. Muito pelo contrário, piorou. Mas não é que se o Brizola ganhasse que iria melhorar. Nem o Lula, nem nenhum deles. Só medidas drásticas, mas muito drásticas, pode resolver um problema como o atual atravessa a nossa nação. Ô Pinho, eu queria te perguntar uma coisa. Em relação a o comentário anterior que você tinha feito, em relação a esse entrevelo que aconteceu dentro da Labre. Vários colegas, a gente conversa, conhece muita gente e vai pesquisando em relação a esse assunto. A Labre é uma entidade representativa que durante muito tempo ela não teve representação nenhuma. E continua não tendo. Né? Então, eu queria que você desse para a gente uma posição. Hoje existem menos zonas de atrito. Antes isso, porque havia frontalmente uma série de pessoas que, em nome de instituições, o cara pegava a instituição da Labre, mas ele não tinha coragem de utilizar o nome dele para fazer uma agressão a alguém e agredir em nome da instituição. Não é isso? E começava a criar uma série de problemas, uma série de coisas que vêm do passado. E o rádio amador que chega hoje, ele encontra um meio poluído. Apesar de todas essas tentativas. Qualquer lugar que você chegue, por mais limpo que seja um banheiro, sempre vai ter um mau cheiro em algum ponto. Isso não quer dizer que aquela unidade sanitária esteja com micróbios. Ela tem um cheiro ainda indelével, mas tem, né? Uhum. Muito bem. O presidente da Labre, hoje, ontem, amanhã, seja lá quem for ou que já passou, cada um deles, por lá, fez alguma coisa. Eu conheci a Labre em 1970, eu ainda era só PX, fui lá. A Labre tinha só aqueles HFistas. Quando você chegava lá e você era PX, o pessoal já te olhava de banda. Teve
amigos meus que foram até presidente, Fernando Coimbra, o presidente da Labre, mais um ilustre desconhecido que por ali passou. E nesses últimos anos, a Labre mudou muito. A Labre se agigantou. Agigantou em quê? Administrativamente. Mas não se agigantou em quê? No fator representação. Nós estamos perdendo faixas de radioamador por falta de representação. Não na Seccional Rio de Janeiro, mas de Brasília. Nós não temos representação brasileira nos congressos mundiais, com força bastante. Nós não temos matéria para discutir. Nós não temos pessoas que saibam o que nos interessa. Ao que me consta, nós fomos o terceiro país do mundo em número de radioamadores registrados. Hoje em dia nós estamos lá longe. O que será que aconteceu? Nessa questão de representatividade que você falou, eu tenho um exemplo, deve ter mais ou menos uns 15 dias atrás, foi enviado aqui do Rio de Janeiro, a seccional do Rio de Janeiro enviou um projeto a Brasília, e esse projeto constava do seguinte: nós estamos com um autopet na 6880, que é a repetidora da Labre, uma repetidora feita em casa e que está funcionando lá e tudo bem, mas existe na legislação brasileira um freio, uma coisa mal feita, foi copiada não se sabe de onde o radioamador classe C não pode utilizar autopet. E existe um outro inciso que o radioamador brasileiro tem que ter uma bola de cristal, porque a legislação diz claramente, textualmente, que para você completar uma ligação tem que ser de radioamador para radioamador. Obviamente, o legislador, como tudo aqui é mal feito, ele adivinhou que tem um radioamador de plantão 24 horas por dia ao lado de um telefone para lhe atender. Nós enviamos esse projeto para Brasília. Sabe o que retornou de Brasília para cá? Nem imagino, deve ter sido uma algo... barbaridade. Sabe o que retornou de Brasília para cá? Um projeto, fazendo retroagirmo no tempo e fazendo com que a condição de radioamador classe C exista apenas até os 18 anos de idade. E que a partir dos 18 anos, haja um prazo de carência de 2 anos para que o radioamador faça exame de promoção. Administrativamente, isso é o maior furo que pode existir. A Labre do Rio de Janeiro, estatisticamente, tem 67% do seu quadro social de radioamadores classe C. Administrativamente, nós temos que investir em qualquer associação radioamadorística em dar subsídio para que esses radioamadores tenham estímulo para se promover, para que não sejam coagidos a isso. Então, em termos de VHF Rio, nós devemos ter, em termos estatísticos, o quê? Uns 80% de radioamadores classe C, por aí. A Labre, com toda a mescla de radioamadores, tem quase 60% de radioamadores classe C, e lá, a Labre Central assume uma posição de potestade. Então, vai de encontro... Mas você não pode criar uma lei que venha a prejudicar aquela que já existe. Eu sei Se disso. você já é radioamador, classe C, como é que você tem que voltar a ter menos de 18 anos para continuar sendo classe C? Não, que o princípio dele seria o princípio da carência. Todos que forem... Olha a imbecilidade a que ponto chega. Todos que forem radioamadores, classe C, e tiverem mais de 18 anos, tem um prazo de 2 anos para fazer o exame de promoção. Até, se não houver esse tipo de promoção, cancelado está a licença. Olha, Aí passa-se para aquela mentalidade tacanha que afastou a liga, que deveria ser representativa. Eu sou obrigado a concordar totalmente com você, que durante esses anos todos tem feito, como ouvi agora há pouco numa repetidora, o colega dizendo que durante vários e vários anos vem destruindo paulatinamente o radioamadorismo brasileiro. Você vê o que acontece agora nos Estados Unidos? A criação da categoria de técnico e de comunicador, não é isso? Às vezes a pessoa tem interesse só de falar do automóvel para a casa dele. É o que interessa, é o que basta para essa pessoa. Se ela quiser se desenvolver, as portas estão abertas. Mas você não pode coagir alguém para fazer isso. Sim, mas e qual seria a pior coação que é uma prova de telegrafia? Eu posso ser um técnico eletrônico e não ter ouvido para telegrafia. Posso saber bater e escutar. Mas eu, para passar a promoção para a classe B e C, eu sou obrigado a saber telegrafia. Mas não me interessa passar para a classe B e C.
D e A, não me interessa. Eu quero continuar no meu modo de pensamento, só me interessa conversar com aqueles em que estejam próximos, que eu possa vir ajudá-los aqui proximamente. Cada um tem o seu modo de pensar, mas eu escuto o HF e um colega lá de um experimental qualquer, fazendo um DX Expedition, fica chamando com um prefixo especial e faz o seu CQ em 10, 15 metros e aí recebe a resposta de um outro cara que está lá no fim do mundo também. Então, o que ele ganhou? Ele foi contestado por uma outra emissora que simplesmente disse para ele: muito obrigado pela contestação e 57, 59 para você e feliz conteste. E babau. Isso é radioamadorismo? O que ele ganhou? Uma cartolina? Um pedaço de papel? O que ele ganhou com isso? Gastou uma fortuna em equipamentos, antenas, torres, para ganhar um pedacinho de papel. Que amizade que ele fez? O que trouxe de substancial, palpável? Um pedacinho de papel. E a Labre tem o trabalho de mandar isso para lá, gastar uma fortuna de birô para birô, e recebe isso tudo, tem que ter funcionários para distribuir pelos escaninhos de cada radioamador. Com que finalidade? Agora você não fala o mesmo idioma que o outro. Existem perto de hoje em dia mais de 2.000 línguas diferentes. Se bem que a língua francesa seja a língua mais versátil e mais difundida, ainda que todo mundo ache que é o inglês, mas não é, é o francês. A língua não é o inglês. Mas nem todo mundo usa o inglês, usa a telegrafia. Por quê? Dizem os entendidos que ela chega mais longe. Dizem que é um código internacional que todo mundo entende porque é como se fosse o braille ou a língua das mãos. Por que eu não posso, com o avanço tecnológico que tem, por que eu não posso simplesmente, usando meu keyboard, bater a máquina e mandar em telegrafia, porque isso é a coisa mais velha do que a Sé de Braga, e receber na tela da televisão a mensagem de volta? Por que eu não posso ser promovido a essas classes se eu tenho isso? E como se não bastasse isso, eu não posso levar o meu vibro para fazer a telegrafia. Eu sou obrigada na munheca. Isso é voltar às origens. E voltando às origens, eu vou contar a minha paródia que eu conto sempre. Quando eu vejo algum cara bater no peito, eu sou telegrafista. Nos primórdios do homem sobre a terra, quando a fala ainda não existia, o homem grunhia, urros. Alguns desses urros começaram a ser compreendidos entre eles. E esse foi o primeiro meio de comunicação. Só que o urro tinha uma certa distância para chegar e não era ouvida. Então o homem resolveu fazer através de barulhos e começou a bater num tronco oco de uma árvore e passou então a fazer uma telegrafia de pau. E essas batidas eram conhecidas a maiores distâncias. Com o tempo, o homem começou a se entender, não só por grunhidos, mas como gestos. E a fala começou a lhe criar. Mas ele não estava contente. Na época não existia eletricidade. E ele
não tinha meios. Quando a mesma surgiu, ele, através de suas invenções, porque o homem permanentemente ele está inventando, ele conseguiu fazer o telégrafo pelo fio, mas ele não estava contente. E ele tirou o fio e fez o telégrafo sem fio. Mas ele não estava contente, porque eram barulhos e ele queria que a sua voz chegasse lá. E ele conseguiu fazer um modulador e colocou a sua voz no fio, mas não estava contente. Inventou um aparelho melhor, tirou o fio. Mas o homem sempre, nas suas pesquisas, querendo mais, ele queria que ele também fosse visto. E ele fez a primeira televisão por cabo, não que nós temos hoje em dia. E ele não estava contente, e ele fez a televisão pelo ar. Hoje, você, para ser classe B, você tem que fazer o pica-pau. Isto é voltar às origens, meus amigos. Isto é voltar aos primórdios do primata. Eu não sei telegrafia, não gosto, e vou esperar até 1995, quando dizem que vai acabar com este empecilho, para passar para a classe B. E vou passar para a classe B por tempo de uso da classe C. Por decurso de prazo. Por decurso de prazo. Porque aí vai chegar em 1995 a uma situação que talvez nem a própria Labra nem o Dentel não tenham ainda estimado. Não vai ter mais prefixo para tanto radioamador. Todas as letras do alfabeto já terão sido preenchidas pelos classe 6. Porque se olharmos direitinho, é o classe C que está levando ainda e mantendo ainda o grupo VHFRI e a Labra. A Labra e todas as organizações, todos os grupos. Porque os grandes HFIs, eles já estão cansados e já estão se indo. E essa nova geração, que não é aquela do grande radioamador que fazia o seu equipamento, que comprava anualmente a sua revista Radioamador Handbook e procurava ali fazer os novos projetos, ou copiar os projetos, ou melhorar os projetos ali apresentados. Aqueles grandes HFistas não existem mais. Hoje em dia você está na época do CI e você compra o seu rádio pronto e simplesmente você liga na tomada, liga na sua fonte e o rádio está funcionando. E com uma anteninha de borracha de 1 palmo você está falando via repetidoras a grandes distâncias. E isso tudo é as invenções que o homem vem trazendo gradativamente à baila. Não existe mais. A própria eletrônica popular teve seu auge. Já ninguém mais compra. Já também teve uma falta de conteúdo nas matérias. O último número E não é. Você só tem quase anúncio. É anúncio em cima de anúncio. Merchandising puro, só. Ora, o Afonso Pena, ele era um grande escritor. De repentemente, o que nós vemos? Essa mudança toda para só anúncio, o pessoal foi deixando de comprar a revista. E ela perdeu muito. Eles tinham até 2. Eletrônica Popular e Revista Antena, houve a fusão, uma série de problemas. Nós vamos dar uma pequena pausa. Dentro de instantes a gente retorna com o Papo Uniforme 1 do Whisky Alfa Índia, Sérgio Gomes de Pinho, mais conhecido PR55, seu charutinho. Agora carregou as baterias novamente, né? A gente pode continuar essa entrevista. Eu normalmente acho essas entrevistas, para quem vai assistir, até maçantes. E eu sei que muitas dúvidas existem no ar, porque nós paramos por volta de 1984, 85. Daí surgiu a figura impressionante do atual presidente, o sargento nazista. Para outros, o papa do radioamadorismo
na colocação de repetidoras. Ele, de eletrônica, ele não tem uma base fundamental, pois ele fez toda ela em função do VHF. O que ele hoje conhece de eletrônica foi conquistado em prol das repetidoras, e o conhecimento dele hoje é só voltado para o VHF. Basta que vocês imaginem uma pessoa que é classe A, egregão DW, e não tem nem HF. Eu também não tinha. Comprei há pouco tempo um HF, apesar de ter um outro há uns 10 anos. Só agora que eu vim comprar um outro melhor. Eu também não faço HF. Não gosto. Como também o Lélio não gosta. É muito barulho e não leva a nada. Para ganhar cartolina, não vale a pena. E o Lélio conseguiu, com o seu trabalho, coisas que tão cedo, mas tão cedo, nenhuma outra entidade vai conseguir. Nem a Labre, com toda a força que ela acha que tem, não vai conseguir. O Lélio é uma pessoa muito influente e também é chamado Juquinha. É aquele cara que ele pede, então o padre sempre recomenda: dá logo, minha filha, porque ele é chato pra dedéu. Se não der, ele vai encher até, então dá logo. E não é piada, não. Eu já acompanho o Lélio nessas montanhas já há muito tempo. E eu sei da dificuldade que é para se colocar alguma coisa nesses lugares. Mas ele vem batalhando, e eu fiz até a criação num grupo de apoio à montanha, colegas que largam seus sábados e domingos para fazer a colocação de repetidoras. Basta dizer que no Alto da Caledônia eu tenho mais de 1 tonelada de equipamento. Para quem já teve a oportunidade de ver o vídeo da Caledônia, são 622 degraus a partir da base da casinha da segurança e levar esse equipamento todo a 2.200 metros de altura, quando o ar já é rarefeito, não é muito fácil. Depois, lá em cima, o local é muito estreito, muito perigoso, e do outro lado é muito mais difícil a colocação desse material. Acidentes já houve, pessoas que tiveram até que levar ponto, se machucaram, frio. E Itatiaia eu já apanhei neve, raios é lamentável, mas todos esses pontos são visados demais pela sua altitude para o raio. E agora mesmo, esse sábado passado, eu estive lá e vi o fio blindado levar um raio e partir ao meio. Basta dizer que não tem uma única árvore, que todas elas já foram atingidas. Ocorre que no momento, esse mês, terminou a pintura da torre nova da Telerge, são 70 metros de altura. E vai mudar completamente a ecologia lá. E os raios que caíam espalhadamente, às vezes nas construções, às vezes nas torres, nas antenas, com um ponto mais alto como esse, provavelmente agora a gente fique livre, porque eles destroem tudo. Muitas vezes a gente saía do alto de uma repetidora dessas, e estava começando a descer, pegava uma chuva violenta e deixava a repetidora funcionando, e ao chegar aqui embaixo ela já tinha sido atingida por um raio, e perdíamos todo o trabalho. Nós temos repetidoras colocadas em posições que
dificilmente também alguém vai conseguir colocar, porque são locais particulares, são fazendas, sítios, e não vai ser fácil conseguir. Eu acho que sem essas forças, sem esses conhecimentos, não adianta uma entidade ser rica, não adianta uma firma ser poderosa se não tiver conhecimento. Não põe. Ponto pacífico. Quem não tiver conhecimento para fazer o que o Lélio está fazendo, não vai chegar nunca ao que ele já chegou. É conhecimento dentro do Dentel, é conhecimento dentro de Furnas, Petrobras, ministérios. Ele é uma pessoa versátil em conhecimentos e tendo também o know-how e o conhecimento da Larex e o professor Lara, o Papa, junto com o Ivan agora a Larex, agora a Larex passou a ser uma covardia, né? Com o Ivan, Lara e Mr. Putz, o Aquilo Alonso, não? Pois é, com estes homens chega a ser covardia. Agora nós não podemos esquecer, falar de VHF sem lembrar de baluartes que foram Velozinho, Pedregão, BDY, cidade do Rio de Janeiro. E daí? Daí que este cara é uma figura de alto nível, de fazer grandes antenas e caprichoso. Não podemos deixar de mencionar Pedregão Yankee, nonato, às vezes doente, com infarte. Ele se deslocava para as montanhas com o grupo. O atual presidente do grupo VHF Rio conta também com um grupo muito homogêneo. É o presidente do Conselho Deliberativo, Lula, Pedregão VE, que já tem agora repetidoras no norte fluminense. E falar de colegas, nós vamos sempre deixar de mencionar um Leite da vida, Pegrega 1, que A não é U. A gente não pode lembrar aqui, nesse pouco tempo, quantos que dedicaram horas e dias e meses em cima de repetidoras. A gente não pode deixar de lembrar do Grande Capela. E aqueles que já se foram? Aí voltar ao passado, para aqueles que se foram, e lembrar do grande Ariosto Amado, lembrar do nosso amigo lá do Yacht Clube, que me foge no momento. Eu também estou com a cabeça com tanta gente querendo me lembrar que me foge. Mas todos eles, eu quero lembrar, mas se torna difícil. De qual que mais trabalhou? Todos trabalharam muito para que a gente obtivesse hoje esse grupo. Pode ser que amanhã dê um revertério. Hoje nós temos na Marina da Glória uma sede. Amanhã ou depois poderemos já ter um novo governo que queira de volta essa sede. Essa sede já tem um telefone. Esse telefone é emprestado. Esse telefone é de Zezinho, é BV, que permanentemente deixa uma linha telefônica para nós. Lá na Marina da Glória, de 9 às 5, diariamente, nós temos a dona Marli em QAP permanente. Quantos quebra-galhos que ela já fez? Quantas horas de trabalho que esta radioamadora fez?
Será que a gente pode esquecer isso? Ela está ali permanentemente. Quando ela não está, tem sempre outros tantos, mas em volta da repetidora do Pão de Açúcar, que para mim é a melhor repetidora que existe no Rio de Janeiro, pela alta sensibilidade dela, ela consegue fazer transferências a grandes distâncias com sinais pequenos. E em volta do Pão de Açúcar, repetidora que pertence ao Pedregal CS, o Lara, todo mundo pode ter permanentemente um anjo da guarda. Pode ser um radioamador, pode ser a Marli, pode ser a Nath, Canejo, Geraldo. Eu tenho por hábito, eu cheguei em casa, eu estou com o rádio com volume baixo, que eu já não desligo mais o meu equipamento. Fica 24 horas ligado, meses seguidos, anos totais. Eu não desligo. Cheguei em casa, eu aumento o volume. Vou dormir, eu só abaixo o volume, eu não desligo mais o rádio. Isso é cacuete. Em cima da Pão de Açúcar. Eu não vou a outras repetidoras. Eu posso ter o trabalho de perder dias indo para colocar a repetidora. Eu chego de volta em casa, só quero saber se eu estou chegando e saindo. Mas eu não fico nela. Eu só fico num plantão permanente. Fazia isso no tempo do PX. Eu ficava só no canal 7. Isso são cacuetes, cada um tem os seus, né? Existem aqueles que permanentemente não falam. Eles querem simplesmente assobiar. O outro só quer soltar o arroto. O outro só entra para menosprezar os colegas. Agora, essa semana, o outro disse que você tinha que ter defesa de tese, mestrado, para falar bobagem na repetidora. Mas ele nem se identificou. O que ele trouxe? O que ele ganhou? O que ele perdeu? Mas o que se somou? Nada. Ele veio para quê? Para discutir? Não parece nada, mas como se troca amizade através das repetidoras? Como se cria vínculos de amizade através do rádio? O rádio é isso, é criar amizades. Não é ficar assobiando, soltando arroto, dizendo palavrão. Gastar $600, hoje está 300 cruzeiros o dólar, são 180 mil cruzeiros. Dá para comprar um Fusquinha 65, em bom estado. Comprar um rádio para soltar arroto, não falar nada. Ou o cara não é bom da bola ou é burro, ou então é ladrão. Só pode ser uma dessas coisas, porque fora disso, ele tem que ser um idiota debilóide de último grau. Porque ele não fala, ele só faz isto. Eu venho tentando, por pesquisas de sinal, verificar se é um outro tipo de sinal idêntico que é aquele do arroto ou do assobio. E não é. São sinais diferentes. Ele só entra para isso. Só pode ser louco. E isso daí seria o que nós temos no VHF hoje em dia. Ô, Pim, vou fazer uma pergunta, uma colocação. Essa parte de linkagem de repetidoras, atualmente, hoje nós temos uma com São Paulo, Mogi das Cruzes. Sim. Esse trabalho aí é conjunto? Como é que é feito isso? O link é o somatório de uma, duas, três ou mais repetidoras através de uma segunda repetidora instalada junto a uma dessas. O seu sinal de V é transportado para 220 ou 440, tem UHF, e esse sinal é recebido por uma outra unidade na outra repetidora e transcodificado e é passado para a segunda repetidora.
Em Itapetí, São Paulo, nós temos uma repetidora, junto com o Léo, Marcão. Em Itatiaia nós temos a 5230, que é de manutenção do grupo VHF Rio, GRA, Cravap, que também está ligada ao Pão de Açúcar. Ocorre que nem sempre, agora chegou uma fera aqui, vai, desce, desce, esse é o bibelô da casa, desce, desce, moleque, desce. Está atrapalhando a filmagem, pô, brincadeira. Mas nem sempre uma linkagem é interessante. Há de se convir que o pessoal de São Paulo tem um outro modo de falar, um outro tipo de mentalidade. Não sei se melhor ou pior, mas é muito diferente da mentalidade do Rio de Janeiro. Aqui mesmo, nas repetidoras do Rio de Janeiro, quem frequenta uma determinada repetidora não gosta de frequentar outras. Aqueles que frequentam Pão de Açúcar não frequentam 940 no Mendanha. Como a turma da 450 no Pico do Lírio, não frequenta 210 na Catavento. Então esses grupos, eles se formam e ficam só naquelas repetidoras. Dificilmente você vai encontrar o Marinho na Pão de Açúcar. Você não vai encontrar a Marli fora da Pão de Açúcar, a não ser que ela esteja fazendo um comunicado a pedido em outras. Mas cada um faz os seus grupos. Todos esses grupos estão coligados. Esses grupos se reúnem. No Norte Fluminense, existe o grupo da 5330, que está lá no pontão do sinal, mas infelizmente a repetidora de difícil acesso, tanto de lá para cá como daqui para lá, ela não chega. São poucos que fazem. Existem pessoas privilegiadas como o Durval, o Gregão RF, esse consegue na casa dele, uma belíssima antena, acionar repetidoras até de Brasília. E essa semana ele conseguiu acionar repetidora no Paraguai. Incrível, hein? Já tem repetidora no Paraguai. Mas ele consegue acionar todas as repetidoras do Sul. E tem conseguido, eu já disse a ele que o dia que ele for vender a casa dele, ele pode fazer no anúncio, repetidor, casa em Petrópolis, ideal para radioamadores, com QSOs comprovados nas frequências tais e tais. E ele também é um pesquisador de antena, né? Vamos e venhamos, ele pesquisa antena e gosta mesmo. Aqui no Rio nós temos o Holanda, né, o governador. O Holanda só gosta de trabalhar DRP, é 100 mW. O negócio dele é antena. E como eu digo realmente, não adianta você ter 1 kW na antena e ela voltar toda a sua RF, voltar toda pelo cabo. O negócio é você mandar 10 watts, mas tudo que chegar lá em cima é sair sem perda. O nome da brincadeira, sempre eu disse, é antena. Uma boa antena no alto de uma montanha, numa repetidora, não é preciso que a repetidora tenha 100 watts de saída, ela pode ter 10. Se ela tiver casada, bonitinha, ROI 0, ela faz o mesmo trabalho que uma super repetidora com 100 watts de saída, mas com ROI 3. E o Lélio é daqueles que ele pode levar 10 minutos para botar a repetidora toda no local. Mas ele vai levar 2 horas para obter 0 de ROI. Meio pauzinho na marca do Bird, para ele, é trabalho. E horas eu fico procurando a mastreação, subindo, descendo,
milímetros a mais, milímetros a menos, até alcançar o ROI zero. Que é isso que dá às repetidoras um maior ganho. Mais uma pergunta, sem querer te interromper. Dá o assunto, dá o vídeo. Nós estamos vendo hoje, no VHF, uma grande quantidade de, vamos colocar entre aspas, clandestino, ou os que se fazem de clandestino, e essas brincadeiras, e como você mesmo colocou, pessoas que não falam, né, pessoas que fazem ruídos, e uma série de coisas desse tipo. Apesar de eu acreditar que agora está melhorando um pouco, eu queria saber de você, será que o futuro seria o HF? Queria que se colocasse também a posição do grupo VHF Rio em relação ao UHF. Tá? 220 é considerado VHF alto, né? Mas o que vocês pensam em relação a esse sistema de UHF? Nós já tivemos repetidor em UHF. Nós tínhamos um grupo de UHF, quase todos com o mesmo tipo de rádio, TR 8300. Nós tínhamos 2 repetidoras de U. Aonde você for, em que frequência, mesmo que você esteja lá em cima no giga, sempre vai ter alguém para comprar, mais cedo ou mais tarde, um equipamento. E um deles, por qualquer motivo, ou até sem motivo, ele vai fazer a mesma coisa que se fazia no PX e que se faz hoje no VHF. Clandestinidade sempre houve. O que acontece é que nós não somos policiais da faixa. Cabe ao Dentel ou a quem de direito, se Dentel não existe, a quem de direito policiar a faixa. Quando se consegue pegar, como nós já pegamos, radioamadores que não eram pré-fixados, ou outros que usavam a faixa para coisas particulares, e que a gente chega e pega e prende e leva-se para uma delegacia e lá se registra o fato, o elemento é solto porque o doutor delegado não soube como enquadrá-lo. E isso é fato. Nós tivemos mais de 2 casos desses. Muitas vezes, assintosamente, a gente vê passar pessoas com rádio na cintura, VHF, mas nenhum policial é capaz de abordar a ele e perguntar se ele está com a carteira de radioamador. Porque o rádio é uma arma. Do mesmo jeito que eu estou com uma arma na cinta e eu sou obrigado a ter o meu porte de arma, você, para estar com o seu rádio, você tem que ter uma licença. E se você não tiver uma licença, você está clandestino. E você está, mesma forma, você não é um assassino porque você está com uma arma, mas você não pode portá-la. Você está com um rádio, mas você não tem licença, você não pode portá-lo. Você não atirou, você não falou. Os 2 casos são iguais. Você não tem permissão, você não pode estar com o rádio. Mas assintosamente, o cara está com o rádio e ele não tem licença e é obrigatório. Da mesma forma, nos carros você vê um monte deles. Outro dia, um colega me reportou que ele pegou um táxi e o cara estava com 227, calmamente, falando. E ele não era radioamador, estava usando a faixa de 2 metros para assuntos de táxi. Isso tem uns montes. Autopet tem uns montes. Então, nas baixas frequências, 144 a 144.500, tem um monte de autopet. Tudo clandestino.
E ninguém faz nada, ninguém toma uma atitude. Isso vai continuar existindo até que se tome uma atitude por quem de direito, mas quem de direito é Dentel. Eu, por exemplo, eu paguei a minha taxa de instalação. Isso já tem uns 14 anos. Eu estou esperando até hoje que eles venham instalar meu equipamento. Acho que dá para encerrar, né? Ok, ô Pinho, a gente queria que você deixasse aí uma mensagem, principalmente para os que querem iniciar no radioamadorismo. O que você diria para essas pessoas que vêm nessa atividade com fascínio, com admiração? O que fazer para a pessoa que quisesse iniciar na atividade de radioamadorismo? Assim de sopetão é meio difícil você dar uma mensagem a eles. Mas que eles venham com interesses de criar amizades. Que eles venham... Vamos repetir aí que acabou tudo. Não, mas onde é que nós estávamos que você pediu para fazer uma regravação? É, porque eu tropecei na câmera, o pessoal que está assistindo aí, eu fui lá dar uma cinegrafista e tropecei na câmera. Ô Pinho, depois desse papo todo, acho que tem uma panorâmica muito boa para os veteranos, para os novatos e para aqueles que têm no radioamadorismo um fascínio e uma admiração. Eu gostaria de pedir a você, nesse momento, independente da grande amizade que eu tenho por você, da admiração que eu tenho por você e dos anos que eu enchi o saco do Pinho, porque eu tinha 9, 10 anos, estava aqui enchendo o saco do Pinho em relação ao negócio de rádio. Me chamando de velho, hein? Né? Você Não, já não é tá bem velho, assim. Não é bem assim. Ô Pinho, diz alguma coisa para a turma, principalmente para os que querem iniciar, para quem vê no radioamadorismo uma coisa fascinante, e realmente o é. Trabalhoso, é uma coisa que dá muito aborrecimento, mas dá muita satisfação também. Qual a mensagem que você daria para esses que querem iniciar no radioamadorismo? Eu já diria o PX, aqueles 27 mil amigos, né? A caixinha preta, aqueles papos do PX, que hoje em dia continuam, seja lá na faixa do PX, seja lá no HF, no VHF, futuramente estaremos aí com o Giga também nas prateleiras. Fazer rádio, você faça rádio com intenções de amizade. Você faça rádio com intenções de diletantismo. Você procure ajudar uns aos outros. Essa é a finalidade do radioamador. Cada um tem o seu modo de pensar. Cada um tem a sua filosofia. Cada um é merecedor do direito de tê-la. Se você não gosta de A ou B que governa o país, se você prefere C ou D, você não pode combater o direito de cada um, porque o seu direito termina onde começa o dele. E o rádio não foi feito para polêmicas e discussões. Você pode comentar uma corrida de automóvel, você pode comentar um jogo de futebol, apesar de estar tacitamente escrito no regulamento, quando você vai fazer uma prova, que você não pode falar sobre política, nem sobre futebol, nem sobre qualquer matéria que gere discussões. Isto não quer dizer que você não pode falar sobre esta matéria. Nada lhe impede. Nós estamos em plena democracia. No governo passado, nós saímos de uma ditadura e passamos novamente a uma democracia. Nem mesmo assim, neste tempo, você poderia dizer que você não tinha expressão da palavra. Nós não estamos em Portugal de Salazar. Você pode falar, você pode comentar, só não pode discutir. Se você vem para o rádio com a intenção de discutir e achar que o seu ponto de vista é o absoluto e é o certo, não venha. Se você veio para filosofar, mas dentro dessa filosofia você escuta e você fala, mas não entra em polêmica, você está certo. Você deve continuar a ser radioamador.
Se você veio com a intenção de sobrepujar a sua palavra ao pensamento dos outros, saia de rádio ou não entre nele. Este é o modo do radioamador fazer amizades. Aquele que dá murro em ponta de faca, ele sempre se machuca. Você não deve remar contra a maré. Você pode ter pensamentos diferentes do dono da casa, mas você guarda esses pensamentos e continua frequentando aquela casa. Porque se você for na porta da casa dele e discutir com ele, você não entra. E esse é o meu pensamento. Se eu não quero discutir com a Labre, eu não vou à Labre. Se a Labre tem o seu modo de pensar, é um direito dela. Eu não vou combatê-la. Agora, não é criticando a Labre que se vai ganhar nada. Se tivermos oportunidade de auxiliar de alguma forma a Labre, a gente deve. Se a gente puder auxiliar o VHF ou qualquer outra entidade radioamadorista, a gente deve. Porque o ser humano, ele está aqui de passagem. E nós vamos prestar contas um dia ao Criador. E lá em cima, ele vai puxar o seu livro da vida e vai ver o que você fez pelos outros. E se você por aqui passou, só passou, e nada deu de si pelos outros, você vai estar com o seu livro em branco. Nada foi escrito. Procure fazer alguma coisa pelos outros. Procure ser amigo dos outros. Procure ter boas amizades, mesmo sem interesses. Procure, dentro do radioamadorismo, ajudar numa catástrofe. Ajudar de alguma forma. Você, de dentro de sua casa, você pode ajudar muito com o seu rádio, com a sua boa vontade. Venha para o rádio, mas venha com o coração aberto e a alma limpa. Ok. E a gente encerra o Panorama Radioamadorístico, uma produção independente que tem o intuito de levar a você, radioamador, a você, rádio escuta, e a você que é simpático ao radioamadorismo, e a você também que tem antipatia do radioamadorismo, para que você possa ter um conhecimento maior, saber como a coisa funciona, e a nossa finalidade é essa, esclarecimento. Muito obrigado a todos. Esse programa contou com o apoio operacional na câmera de Sábio Satoshi Iwanaka, para uniforme no Serra Índia, vulgo japonês tarado. O pessoal tem que conhecer, né, sabe? A produção é independente e não vamos editar isso não, tá? Um abraço a todos os colegas e muito obrigado. PR555, a sua emissora líder em audiência, deixa o seu boa tarde.